Há pessoas que nós temos que entregar a Deus. Pense na história de Moisés. Lá no livro de Êxodo, quando nós lemos a história do povo hebreu, depois do final de Gênesis, quando José, que se tornou governador do Egito, trouxe os seus pais para o Egito, e Deus abençoou o povo hebreu ali, de forma que se multiplicou tremendamente. Em Êxodo nós vemos um outro faraó que temia o crescimento do povo hebreu. E então, para não ficar sujeito a uma possível tomada de poder, decidiu escravizar esse povo. E parte da sua decisão envolvia matar todos os bebês, os meninos que nasciam do povo hebreu, das mulheres hebreias. A mãe de Moisés, diante daquela situação, diante do risco de perder o seu bebê, ela teve de fazer, quem sabe, tomar a decisão mais difícil que qualquer mulher pode tomar na vida, que é a decisão de pegar o filho e entregá-lo, mas não entregá-lo nas mãos de outra pessoa. Muitas mulheres, porque não podem criar seus filhos, os entregam à adoção, mas sabem que vão ter um lar, que vão ser cuidados por outra família, etc. Já é uma decisão extremamente difícil. Mas a mãe de Moisés colocou o garoto, o menino, o bebê, na verdade, que não era ainda, não tinha mais do que alguns meses de vida, num cesto, selou esse cesto com betume e o colocou no rio, para que fosse levado pelas águas, na esperança de que mais à frente alguém o encontraria e o salvaria. E foi exatamente o que aconteceu. Mas foi um ato de fé da mãe de Moisés, um ato de fé de Joquebede. Por quê? Porque ela sabia que se ela não abrisse mão daquele filho, ela iria perdê-lo. Então, assim como ela, muitas vezes nós nos tornamos reféns de pessoas, reféns de sentimentos atrelados a pessoas que nos fazem, os sentimentos pelo menos, se não as pessoas, nos fazem mal. Você fica, por exemplo, atado a um amor. Você ama uma pessoa, você ama o namorado, a namorada, você ama o marido, a esposa, mas aquela pessoa começa a te desprezar, te trair, te abandonar, te deixar de lado. E você ama aquela pessoa. E aí você, por causa desse amor, fica correndo atrás, se humilhando, se sujeitando a todo tipo de maus tratos. E aí aquela pessoa, vendo o que é pior, vendo aquela sua atitude submissa a ela, apesar de tudo que ela te faz mal, por cima tira vantagem. E eu sei que o amor é sofredor, eu sei que quando a gente ama, a gente releva os erros da pessoa e etc. Porém, nós podemos sofrer, por exemplo, pela nossa fé em Deus, porque nós sabemos que no final Ele vai nos justificar, mas não podemos ficar reféns de uma outra pessoa, de um ser humano, entregar o nosso coração, a nossa vida, o destino da nossa vida a uma outra pessoa. Isso não é saudável, isso não é inteligente, não é correto. E isso faz de você um escravo emocional e coloca em risco a sua própria vida. Então, algumas pessoas que estão vivendo nesta situação
precisam fazer o quê? O que Joquebede fez com Moisés. Entregar, coloca o bebê no rio. Em outras palavras, entrega para Deus esta pessoa. Pede a Ele que Ele tire de você essa escravidão emocional que faz você chorar, que faz você ficar amuado, sem vontade de trabalhar, de viver, de fazer nada, por causa do que aquela pessoa está fazendo ou fez com você. Entregue. Você precisa tirar essa pessoa do teu coração e entregar para Deus. Se você não fizer isso, enquanto você fizer isso, você vai ser um escravo. Você vai ficar refém dela, preso a ela, e se diminuindo e se tornando um nada aos olhos dela. Ou seja, a sua esperança de que um dia essa pessoa vai voltar para você, vai te tratar bem, etc., você mesmo está destruindo, porque da forma que você se trata, não faz você respeitável aos olhos daquela pessoa. Ah, eu devo desistir dela então? Não estou dizendo que você tem que desistir, mas você tem que entregar. Entregar não é desistir. O Joquebede não desistiu de Moisés. Porque ela, exatamente porque ela queria salvá-lo, ela teve que abrir mão dele. Então, se você não abre mão de uma pessoa, você acaba colocando tudo a perder por causa desse sentimento de apego, de dependência, de sujeição total, de humilhação. Você tem que entregar a pessoa a Deus para que, se ele vai fazer alguma coisa para retornar essa pessoa a você, ele tenha liberdade de fazer. Mas muitas pessoas não deixam Deus fazer isso. Muitas pessoas não entregam a Deus aquela pessoa que ele pede, que ela pede para que ele ajude. Então você tem que entregar, confiar. Muitas pessoas perderam um ente querido, um familiar, morreu, faleceu pela doença, por um acidente, por um crime, por uma tragédia. A pessoa morreu estupidamente. O pai perdeu o filho, a mãe perdeu o filho, a filha, enfim, a mulher perdeu o marido. Perdeu uma pessoa amada assim, abruptamente, de forma trágica, quando não esperava. Agora está em luto. Está em luto há um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, talvez há anos. Você está aí. Talvez você não se vista de preto, mas o seu coração está vestido de preto. O seu coração, a sua mente, suas emoções estão vestidas de preto, porque você vive lá revivendo, pensando naquela pessoa. Talvez porque você pense assim: ah, mas se eu não pensar, se eu não alimentar as memórias, é como se essa pessoa eu estivesse traindo, eu estivesse mostrando que eu não amo mais aquela pessoa. Não é isso. Todos nós temos que aprender as diferentes fases da nossa vida. Há muitas coisas que eu gostava quando eu era menino, mas quando eu era menino, eu não sou mais menino. Há coisas que eu fazia quando eu era menino e que eu apegava, e que eu fazia qualquer negócio por causa de aquilo ter um grande significado na minha vida. Eu não sou mais menino. Então, eu passei daquela fase, passei daquilo. E muitas vezes as pessoas passam por nossas vidas. E nós não podemos deixar que a nossa vida fique parada por causa dessa pessoa. Então, tem muitos que precisam entregar o morto para Deus. Entregar o morto, entregar o falecido, deixar ir esta pessoa, para que a sua vida possa também seguir em frente. Então, há pessoas que precisam entregar quem lhe fez mal, quem lhe magoou, quem lhe machucou, quem lhe prejudicou, mas elas não deixam essa pessoa ir embora, elas ficam ali presentes, a pessoa fica presente na memória dela, presente na vida dela, através da mágoa. Não, eu não vou esquecer, eu não esqueço o que essa pessoa fez contra mim, eu nunca vou esquecer, nunca vou deixar essa pessoa escapar ilesa do que ela me fez. Você que está se machucando todo dia. Você se machuca o tempo todo por causa do que ela fez. Mas é a sua mágoa que revive isso, que não deixa esse passado morrer.
Enquanto você não deixar ir essa pessoa, a sua vida não vai avançar. Então, há pessoas que precisam colocar outras pessoas no altar, nas mãos de Deus, no rio, digamos assim, como fez a mãe de Moisés. Entregar e confiar. O que aconteceu com Moisés? Ele foi levado pelas águas do rio, Deus guiou a criança pela fé de Joquebede, a filha de Faraó o encontrou, salvou, fez ele crescer, ser criado no palácio, e depois ele voltou para os braços de Joquebede. E ainda teve um propósito imenso cumprido na sua vida. Então, eu não sei o que Deus tem projetado a seu respeito, com respeito a esta pessoa, mas uma coisa eu sei. Se você ficar escravo desse sentimento, escravo desta pessoa, a sua vida vai parar. E não se esqueça, toda vez que você coloca alguém neste patamar, neste nível dentro do seu coração, esse alguém se torna o seu Deus. Você está colocando essa pessoa no lugar de Deus. Portanto, se você espera a ajuda de Deus com respeito a esse assunto, esqueça, porque o seu Deus é essa pessoa. Então, como é que o verdadeiro Deus vai ajudá-la? Tome a decisão que você precisa tomar. Entregue, de fato, no altar, esta pessoa e confie em Deus. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!